Estamos começando mais um programa Som do Monte. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você, toda a sua família. É com muita alegria que eu entro na sua casa através da TV Canção Nova. Você também que está aqui no canal do YouTube da Canção Nova, alegria ter você. Pode compartilhar esse link com mais pessoas, porque o programa hoje vai ser bom demais. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Estamos com o livro Forja, de José Maria Escrivá. Já pega o seu livro. Você que não tem, lembrando que você pode comprar e ter na sua mão para acompanhar comigo. É só você entrar em contato com a loja Canção Nova ou com a loja Mensageiros, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Estamos aqui na página 77, parágrafo 188. A oração, mesmo a minha, é onipotente. Gente, olha que forte essa palavra. A oração, mesmo a minha, é onipotente. Veja, só Deus é onipotente. Só Deus pode todas as coisas. O que é onipotente? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, se eu estou dizendo que a minha oração é onipotente, é que tudo é possível pela oração. Tudo é possível pela oração. Pela oração você consegue conversão de pessoas, pela oração você consegue milagres de cura física, pela oração você consegue até acabar com guerras. Tudo é possível pela oração. Me diga uma coisa que não é possível pela oração. Tudo é possível conquistar na oração. Por isso, a melhor coisa que a gente tem na nossa vida para a ação de Deus, para o poder de Deus agir, é quando a gente reza. Porque quando a gente reza não é a gente que age, é Deus quem age. Por isso é onipotente, porque não é a nossa força, não é a nossa ação. A oração é Deus agindo, é Deus fazendo, e por isso que tudo é possível. Porque é a ação dele, entendeu? Então por isso que a oração ela é forte, por isso que a oração ela é onipotente. 189. A humildade leva cada alma a não desanimar perante os seus erros. Olha que bonito. Quem é humilde não desanima perante os seus erros. É o orgulho que faz a gente ficar chateado. É o orgulho que faz a gente desanimar muitas vezes. A humildade não te deixa parar. A humildade não te deixa desanimar quando você erra. Quando você cai. O humilde, ele cai, mas levanta. O humilde, ele cai, pede perdão e levanta e começa de novo. Veja, o humilde não tem medo de levantar e recomeçar. O orgulhoso foge. O orgulhoso tem medo. O orgulhoso se esconde. A verdadeira humildade leva a pedir perdão. Então, é o que eu estava dizendo. Quando você é humilde, você pede perdão e retorna um caminho. Agora, o orgulhoso não. O orgulhoso é o que mais desanima, porque ele não tem coragem de pedir perdão. Então ele vai cair, ele vai experimentar o erro, ele vai experimentar o pecado, só que ele não tem coragem de pedir perdão, ele não tem coragem de recomeçar. Ele está preocupado com a sua autoimagem, ele está preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar, e por isso que desanima no caminho. O humilde não, o humilde caiu, pede perdão e retoma o caminho. Por isso, seja sempre humilde. Seja sempre humilde. 190. Se eu fosse leproso, a minha mãe me abraçaria, sem medo nem reparo algum. Beijar-me-ia as chagas. Pois bem, e a Virgem Santíssima? Ao sentir que temos lepra, que estamos chagados, temos de gritar: Mãe! E a proteção da nossa mãe é como um beijo nas feridas que nos obtém a cura. Olha que José Maria Escrivá está falando tão interessante. Uma mãe, e somente uma mãe, ela tem às vezes esse amor para com o filho. De mesmo o filho doente, ela abraça, mesmo o filho tendo os seus defeitos, ela abraça, ela ama. E José Maria está falando, imagina a mãe do céu. A mãe do céu também é assim. Quando você está doente, quando você está ferido, ela nunca te deixa. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe, ela ama o filho de qualquer jeito. Mãe é mãe. A mãe do céu também. 191. No sacramento da penitência, Jesus perdoa-nos.
Essa é a graça do sacramento da penitência. Essa é a graça do sacramento da confissão. A gente recebe perdão de Deus. São-nos aplicados aí os méritos de Cristo que por amor de nós está na cruz. É isso que eu recebo no confessionário, os méritos de Cristo, os méritos da paixão de Cristo. Com os braços estendidos e costurado ao madeiro, mais do que com ferros, com amor que nos tem. No confessionário a gente recebe o amor de Deus. No confessionário a gente recebe perdão dos pecados. Ora, se no confessionário eu recebo perdão, se no confessionário eu recebo amor, por que não chega? Por que não ir para lá? Você que faz muito tempo que não se confessa, você que muito tempo faz que não vai ao confessionário, por favor, por que você está demorando? Se lá você vai receber perdão, se lá você vai receber amor, se lá você vai receber os méritos de Cristo. Ninguém vai para o confessionário para ser condenado. Ninguém vai para o confessionário para ser ridicularizado. Ninguém vai para o confessionário para sair de lá desalentado. Então por que ficar afastado do confessionário? 192. Se alguma vez caís, filho, recorre prontamente à confissão e à direção espiritual. Na vida, às vezes a gente vai cair. E o que a gente tem que fazer? Quando você cair, vá se confessar. É isso, meu irmão. Teve uma queda, teve um pecado, vá se confessar. E não só se confessar, procure uma direção espiritual, procure um aconselhamento com um bom padre. O que você não pode é se acostumar com a sua queda. Então o que acontece? Muita gente cai num pecado e fica ali. Fica ali. Não, meu irmão, se você cair num pecado, isso pode acontecer, mas vai buscar a confissão. Fala para o padre, vim me confessar, preciso pedir perdão por isso, confessa esse pecado e depois ainda pede ajuda para o padre. Padre, me aconselha, porque eu caí nesse pecado e eu preciso de conselho. Isso é muito importante, minha gente. Mostra a ferida. Então, é o momento de você mostrar a ferida para o sacerdote. É o momento de você mostrar essa ferida na confissão para que te curem a fundo, para que te tirem todas as possibilidades de infecção, mesmo que te doa como numa operação cirúrgica. Então, assim, pode ser que doa, pode ser que seja difícil, mas é importante você levar essa ferida para o confessionário. É importante você levar essa ferida para a direção espiritual. Porque às vezes você é levando essa ferida que você vai passar por uma cirurgia. É que o padre vai te ajudar para que não infeccione mais. Então esse é um grande conselho para você. Caiu, busca a confissão. Busca a confissão. Não fica remoendo isso sozinho. 193. A sinceridade é indispensável para progredir na união com Deus. Com Deus a gente precisa ser sincero. Até porque Deus conhece tudo. Se dentro de ti, meu filho, há um sapo, solta-o. Diz primeiro, como te aconselho sempre, que o que não quererias que se soubesse. Depois que se soltou o sapo na confissão, que bem se está. Então, ou seja, não fica prendendo coisas, não fica guardando o sapo. Seja sincero com Deus. Sabe, tem coisas que você não conta pra ninguém, tem coisas que você guarda. Ou às vezes tem coisas que você conta pra todo mundo, mas não conta no confessionário. Tem vezes coisas que você conta pra todo mundo, mas não conta pra um diretor espiritual. Então, como é importante você tratar das suas feridas, você tratar dos seus pecados dentro de um confessionário. Tenha coragem de levar os seus pecados para o confessionário. Tenha coragem de levar os seus pecados para o diretor espiritual. Tenha coragem. Tenha coragem. Mesmo que ande por 194, mesmo que ande por entre as sombras da morte, não terei temor algum. Nem as minhas misérias, nem as tentações do inimigo hão de preocupar-me, porque o Senhor está comigo. No nosso caminho, a gente vai experimentar tentações. No nosso caminho, a gente vai ver os nossos pecados, mas a gente não pode desanimar. Meu irmão e minha irmã, o caminho com Deus muitas vezes é um caminho que a gente vai cair muitas vezes, a gente vai experimentar o pecado muitas vezes, e é por isso que Deus deixou para nós o sacramento da confissão.
a gente cai. Eu procuro me confessar todo mês. Ou seja, por que eu me confesso todo mês? Porque todo mês eu caio. Todo mês eu caio. Em faltas leves, às vezes umas faltas um pouco mais graves. Eu sou pecador, você também é pecador. A gente precisa do confessionário. Somos pecadores, minha gente. Mas não podemos temer. Não podemos temer. 195. Ao considerar agora mesmo as minhas misérias, Jesus, eu te disse, deixa-me enganar por teu filho. Deixa-te enganar pelo teu filho, como esses pais bons, hiperpais, que põem nas mãos do seu menino o presente que dele querem receber, porque sabem muito bem que as crianças nada têm. E que alvoroço o do pai e do filho, mesmo que os dois estejam por dentro do segredo. 196. Jesus, amor, pensar que posso voltar a ofender-te, sou teu, salva-me. Jesus é só amor. E como é terrível, a gente pede perdão para Deus e logo depois a gente pode voltar a ofender a Deus. Como nós somos fracos, minha gente. Como nós somos miseráveis. Pedimos perdão hoje e podemos voltar a ofender aquele que a gente ama. E saber que Ele sempre está pronto a nos dar perdão. 197. Tu que te vês tão falto de virtudes, de talento, de condições, não tens ânsias de clamar como Bartimeu cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Que bela jaculatória para que a repitas muitas vezes, Senhor, tem compaixão de mim, e Ele te ouvirá e te atenderá. Sim, esse grito de Bartimeu deveria ser também o nosso grito, Senhor, tem de piedade de mim. Um grito de humildade, um grito de reconhecimento das suas fraquezas, um grito de reconhecimento dos seus limites, um grito de reconhecimento dos seus pecados. Senhor, tem de piedade de mim, eu sou um pecador. Esse foi o grito de Bartimeu. 198. Alimenta na tua alma a ânsia de reparação para conseguires cada dia uma contrição maior. Ou seja, nesse meu caminho de quedas, de pecados, eu também tenho que ir aprendendo a reparar os meus pecados. Reparar. E ter também um coração contrito. Eu não posso ir caindo displicente, não. Eu vou ter minhas quedas, vou ter os meus pecados, mas é preciso que eu também peça a Deus um coração contrito. Que eu possa sentir a dor por cada pecado que eu estou cometendo. Veja, não estou falando de culpa, não é se sentir culpado como se Deus estivesse me condenando, mas é eu entender que eu feri a Deus. A gente precisa ter essa noção, eu feri a Deus. Por isso a contrição. 199. Se fores fiel, poderás chamar-te vencedor. Se fores fiel, poderás chamar-te vencedor. Na tua vida, mesmo que percas alguns combates, não conhecerás derrotas. E veja, eu estou dizendo que você vai cair, mas não significa que você caiu, que você é um derrotado. Você ainda não perdeu a batalha. Veja, isso é muito importante. O demônio muitas vezes, depois de uma queda, quer convencer você de que você perdeu a guerra. Não. Levante-se, recomece. Vamos, guerreiro. Levante-se, recomece. Não existem fracassos. Convence-te. Se atuas com intenção reta e com ânsias de cumprir a vontade de Deus. E veja, o importante é esse. É você ter vontade de cumprir a vontade de Deus. É você ter uma reta intenção. Veja, se você tem reta intenção, se você tem desejo de agradar a Deus e mesmo assim você cai, isso não significa derrota. Deus está vendo a tua reta intenção. Deus sabe dos teus limites, então você vai levantar, você vai confessar, você vai começar de novo. Mas o importante é a gente guardar essa reta intenção. O importante é a gente guardar esse desejo de agradar a Deus. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E isso a gente precisa guardar. Então, com êxito ou sem êxito, triunfarás sempre, porque terás trabalhado com amor. Veja,
até mesmo caindo, você teve a intenção de acertar, a intenção de amar a Deus. E claro, como eu disse, vai confessar, vai pedir perdão e vai recomeçar. 200. Tenho a certeza de que Ele escolheu a tua súplica humilde e ardente. Ó meu Deus, não me importa o que vão dizer. Perdão pela minha vida infame, que eu seja santo, mas só para ti. Que eu seja santo. Esse deve ser o maior desejo do teu coração, que eu seja santo. Santo para quê? Santo para ti, Senhor. Você não é santo para se mostrar para os outros. Você não é santo para ser melhor do que os outros. Você quer ser santo por amor a Deus. Você sabia disso? Ser santo para mostrar para os outros seria orgulho, e portanto não é santidade. Ser santo para que os outros te aplaudam, isso não é santidade. É ser santo para ti, Senhor. 201. Na vida do cristão, tudo tem que ser para Deus. Tudo é para Deus. Também as fraquezas pessoais, retificadas, que o Senhor compreende e perdoa. Veja, na vida cristã tudo é para Deus. As virtudes é para Deus, os pecados é para Deus, tudo para Deus, tudo é para Deus, tudo para Deus. Nada para você. Nada para mostrar para os outros. Tudo para Deus. Que grandes ensinamentos. 202. Que foi que eu te fiz, Jesus, para que me queiras assim, ofender-te e amar-te? Amar-te é isto que vai reduzir-se à minha vida. Amar-te. É a isto que vai reduzir-se à minha vida. Feliz de você que a sua vida se reduza a isso, a amar a Deus. Feliz de você que chegará ao final da sua vida, resume a tua vida. A minha vida, resumindo, eu amei a Deus. Feliz de você. Feliz de você que levar uma vida para fazer isso. Uma vida para amar a Deus. 203. Todas essas consolações do amo não serão para que eu esteja pendente dele, servindo-o nas coisas pequenas e assim possa servi-lo nas grandes. Propósito, dar gosto ao bom Jesus nos detalhes minúsculos da vida cotidiana. E José Maria Escrivá está fazendo uma proposta: ame Jesus nas pequenas coisas do dia a dia. Ora, isso faz a gente lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que amava a Deus, aprendeu a amar a Deus nas coisas pequenas. Chamado a pequena via de Santa Teresinha. No dia a dia, em pequenas coisas, vai amando a Deus. Lavando uma louça, passando um pano no chão, dando um sorriso para alguém, tirando um papel da rua, um lixo da rua. Nas pequenas coisas eu amo a Deus. Isso é um grande trajeto de santidade. Deus se agrada muito com os pequenos atos de amor. Deus se agrada muito. Assim como uma mulher se agrada com os pequenos atos de amor de um marido, como pais se agradam com pequenos atos de amor de um filho, Deus se agrada com pequenos atos de amor. – 204. É preciso amar a Deus porque o coração foi feito para amar. Por isso, se não o podemos em Deus, na Virgem, nossa mãe, nas almas, com um afeto limpo, o coração vinga-se e converte-se em um ninho de vermes. Você foi feito para amar. Teu coração foi feito para amar. E olha que José Maria Escrivá está falando, é tão sério. Se você não ama, o teu coração se converte, ele se vinga e ele se converte num ninho de vermes. Teu coração foi feito para amar. Deus te fez para amar. Deus é amor e nos fez para um amor. Então a gente é infeliz quando a gente não ama.
A gente sai fora do nosso chamado, a gente sai fora da nossa identidade. A sua identidade é o amor. Você nasceu para amar. Portanto, faça em vida o teu coração amar a Deus e amar o teu próximo com todo o teu coração. Por isso, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. 205. Diz ao Senhor com todas as veras da tua alma, apesar de todas as minhas misérias, estou louco de amor, estou bêbado de amor. Veja, mesmo Senhor, nas minhas misérias eu te amo. Mesmo nas minhas misérias eu te amo. Estou bêbado de amor, embriagado de amor. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Ame a Deus, meu irmão, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. E amar não é só palavras, amar é atitude, amar é com atos concretos. 206. Doido de tanta queda, daqui em diante, com a ajuda de Deus, estarei sempre na cruz. Esse é o lugar daqueles que amam a cruz. A cruz. 207. O que a carne perdeu, que o pague a carne, faz penitência generosa. Ou seja, por que fazemos penitência? Porque o que é a penitência? A penitência é muitas vezes o sacrifício da carne, né? A penitência é a gente fazer um pouquinho a nossa carne sofrer. Ora, mas é essa carne que não foi generosa com Deus. Foi essa carne que perdeu muitas vezes a graça de Deus. Foi essa carne que pecou. Então é justo que a gente faça penitência. É justo que a gente faça a carne perder alguma coisa. É justo que a gente faça essa carne se sacrificar. Porque foi ela que muitas vezes fugiu de Deus. Não tenhamos medo de fazer penitência. Não tenhamos medo. 208. Invoca o Senhor suplicando-lhe o espírito de penitência, próprio daquele que todos os dias sabe vencer-se, oferecendo-lhe caladamente e com abnegação esse vencimento constante. Então é preciso que a gente suplique ao Senhor o espírito de penitência. Precisamos ser pessoas penitentes. Olhe para a vida dos santos e você vai ver penitência na vida deles. Penitência nos alimentos, penitência penitência exterior e interior, né? Abster-se de algo, fazer algo que você não gosta, mas também penitências interiores. Sorrir para quem você não queria sorrir, conversar com quem você não gostaria de conversar. E tantas são as penitências interiores. 209. Repete na tua oração pessoal, quando sentires a fraqueza da carne, Senhor, cruz para este meu pobre corpo que se cansa e se revolta. Quando você sentir a fraqueza da carne. E quantas vezes a gente vai sentir a fraqueza da carne? O próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, cruz para este meu corpo, ou seja, não negue a cruz. O teu corpo você não pode dar moleza ao seu corpo. Porque a nossa carne já nos leva para as coisas erradas. Isso diz Paulo, né? A carne não pode agradar a Deus nem o quer. A carne me leva para baixo. Então você não pode dar moleza para ela. Cruz para ela. Crucificar a carne. Paulo fala isso, né? Crucificar a carne por amor a Jesus Cristo. Francisco de Assis chamava o seu próprio corpo de irmão asno, né? Como aquele burro empacado que dá trabalho, preguiçoso. E aí Francisco de Assis, vamos irmão asno. Ele ficava falando com ele mesmo. Vamos irmão asno, você não está com vontade de fazer isso, mas vamos fazer. Porque às vezes o nosso corpo é uma mula empacada, que não quer rezar, que tem preguiça, que quer só viver de prazer, que só quer viver de moleza. Então a gente tem que falar para o nosso corpo, para a nossa carne, cruz para você, por amor a Deus. Estamos na página 82, parágrafo 210.
Que boa razão a daquele sacerdote quando pregava assim: Jesus perdoou-me toda a multidão dos meus pecados. Quanta generosidade, apesar da minha ingratidão. E se a Maria Madalena foram perdoados muitos pecados porque muito amou, a mim, a quem foi perdoado muito mais, que grande dívida de amor que fica. Jesus, até a loucura e ao heroísmo, com a tua graça, Senhor, ainda que eu seja preciso morrer por ti, já não te abandonarei. Veja, o reconhecimento de que Deus te amou muito. Diante de tantos pecados, Deus me ama. E eu também poder dizer a Deus, eu não te abandonarei, Senhor. Será que você pode dizer isso hoje para Deus? Eu não te abandonarei, Senhor, jamais, jamais. 211, Lázaro ressuscitou porque ouviu a voz de Deus e imediatamente quis sair daquele estado. Se não tivesse querido mexer-se, teria morrido de novo. Né? Não é verdade? Porque Jesus fala, Lázaro vem para fora. Imagina Lázaro, opa, tô vivo. Porque Lázaro tinha morrido, tô vivo. Mas se Lázaro falasse, não, mas eu não quero me mexer, eu não quero levantar, eu não quero andar de novo, Lázaro continuaria morto. Propósito sincero, ter sempre fé em Deus, ter sempre esperança em Deus, amar sempre a Deus, que nunca nos abandona, ainda que estejamos apodrecidos como Lázaro. Então, às vezes você está apodrecido, às vezes você está fraco, às vezes você está caído, às vezes você está morto, mas propósito da sua vida, sempre fé em Deus, sempre esperança em Deus, sempre amor em Deus. E essas são as 3 virtudes que a gente tem que praticar: fé, esperança e amor. 212. Admira este paradoxo amável da condição de cristão. A nossa própria miséria é a que nos leva a refugiar-nos em Deus, a endeusar-nos, e com Ele podemos tudo. A nossa própria miséria é a que nos leva a refugiar-nos em Deus. Então veja, olha como que é um paradoxo. Você é tão miserável, tão miserável, tão miserável. Só que aí a tua miséria faz você buscar a Deus. Por quê? Porque você é tão miserável, então você busca refúgio em Deus. Só que quando você busca refúgio em Deus, agora você pode tudo. Olha como as coisas são. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então sem Deus eu não posso nada. Aí o que eu faço? Já que eu não posso nada sem Deus, então eu preciso de Deus. Eu vou buscar Deus. Só que aí quando eu estou com Deus, aí a palavra muda. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha como muda tudo. Sem Deus eu não posso nada, mas com Deus eu posso tudo. Então, de um lado, eu não podia nada, mas quando eu me uno a Deus, quando eu estou com Deus, eu já posso tudo. Mas não por mim mesmo, eu posso tudo nele. Tudo posso naquele que me fortalece. 213. Quando tiveres caído, ou te encontrares oprimido pelo fardo de suas misérias, repete com segura esperança. Então tem horas que você vai cair, tem horas que você vai pecar, e você pode fazer essa oração. Senhor, olha que estou doente. Senhor, tu que por amor morreste na cruz por mim, vem curar-me. A gente precisa de cura, gente. Confia, insisto, persevera em bater a porta do seu coração amantíssimo. Então quando você cai, bate na porta de Jesus e diga para Ele, cura-me Senhor, eu caí de novo, eu pequei de novo. Como aos leprosos do Evangelho, Ele te dará saúde. Porque veja, Jesus vai curando os leprosos do Evangelho, e essas lepras era Jesus querendo dizer que Ele também cura as lepras da alma. Vá até Jesus que pode curar as lepras da alma. Vá para o confessionário. Não tenha medo de falar, Padre, eu pequei de novo. Eu preciso de confissão. Padre, eu confessei, olha, já tem 15 dias que eu confessei, mas caí no mesmo pecado e eu preciso pedir perdão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus vai curar o teu coração. « 214. Deves encher-te de confiança e ter um grande desejo, cada dia mais profundo, de nunca fugir dele. Nunca fugir de Deus.
Porque é isso que o diabo vai tentar fazer você fazer, fugir de Deus. Ah, não tem mais jeito para mim. Foi o que fez Adão e Eva, né? Eles fugiram. Porque depois do pecado, olha o que acontece. Depois do pecado, o ser humano foge. Porque ele não acredita que Deus vai aceitá-lo, não acredita que Deus vai amá-lo, não acredita que Deus vai perdoá-lo. Então Adão e Eva fogem. E Deus vai ao encontro de Adão e Eva. É Deus sempre que vem ao nosso encontro. Não fuja de Deus. Faça essa decisão, nunca fugir dele. E quantas vezes a gente foge de Deus? Talvez você que está me escutando, você passou um período da sua vida longe de Deus. Você passou um período da sua vida longe da igreja. Quantos fizeram a crisma e depois sumiram da igreja, voltaram só depois? Quantos? A gente está até acostumado com isso, né? Parece que virou um padrão, é um costume. O jovem está ali na igreja, é coroinha, as meninas são marianinhas muitas vezes, estão na igreja, faz um monte de coisa num grupo de jovem, aqui, ali, aí vai, primeira comunhão bonitinho, aí vai fazendo crisma bonitinho, mas parece que depois desaparece. Foge de Deus. Desiste. Nunca fugir de Deus. 215. Virgem Imaculada Mãe, não me abandones. Olha como se enche de lágrimas o meu pobre coração. Não quero ofender o meu Deus. Fale com Maria. Porque Maria também fica triste quando você ofende o filho dela. O filho fica triste quando ofende a mãe. E a mãe fica triste quando ofende o filho. Já sei e penso que não o esquecerei nunca, que não valho nada, quando me pesa a minha pouquidão, a minha solidão, mas não estou só, tu, doce Senhora, e o meu Pai Deus, não me largais. Deus nunca te abandona, a Virgem Maria nunca te abandona, nunca, nunca, nunca. Ante a rebelião da minha carne e ante as razões diabólicas contra a minha fé, amo Jesus e creio, amo e creio. Veja, mesmo diante das suas quedas, mesmo diante dos seus pecados, não desista de Deus. Deus não vai desistir de você. Diga sempre, amo Jesus, amo e creio. Mesmo ante as rebeliões da minha carne. Amém. Meus queridos, vamos entrar em outro capítulo, pessimismo. Vamos entrar em outro capítulo. Parágrafo 276. Com a graça de Deus, tens de acometer e realizar o impossível, porque o possível o faz qualquer um. O possível faz qualquer um, né? Aquilo que é possível você faz. Mas nós temos que ser aqueles que fazem o impossível. Com a graça de Deus, tens de acometer e a realizar o impossível. Veja, nós somos chamados também a provocar o impossível. Mas claro, com a graça de Deus, porque isso não me cabe. O impossível eu não sou capaz de fazer. A mim cabe fazer o que é possível. Essa é a minha parte. A mim cabe fazer o que é possível. 217. Rejeita o teu pessimismo e não consintas pessimistas ao teu lado. É preciso servir a Deus com alegria e descontração. Para de ser pessimista. E cuidado com gente pessimista ao teu lado. Tudo vai dar errado. Eu não sei. Eu não sei o quê. E sabe... Nem aconteceu, você nem sabe, fica imaginando coisa, fica inventando coisa, fica com aquele pensamento pessimista. Rejeita o teu ser pessimista, rejeita, não consinta com pessoas pessimistas ao teu lado. É preciso servir a Deus com alegria e descontração. 218. Afasta de ti essa prudência humana que te faz tão precavido, perdoa-me, tão covarde. Então, às vezes você fala que é prudência, né? Então, a pessoa muito pessimista, ela começa a dizer, mas é prudência, é prudência. Não, às vezes é pessimismo, às vezes é covardia, às vezes é medo. E aí coloca como prudência.
Não sejamos pessoas de bitola estreita, homens ou mulheres menores de idade, de vistas curtas, sem horizonte sobrenatural. Então, às vezes, o pessimismo vem disso, é uma visão curta, enxerga pequeno. Ai, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você está enxergando pequeno. Não vai dar certo porque você está contando só com você mesmo. Por acaso trabalhamos para nós? Não, nós estamos trabalhando para Deus, é Deus quem... A gente tem que entender, quem é muito pessimista, esquece que é Deus quem está conduzindo tudo, que a gente conta com a graça, que a gente não conta só conosco. Vamos, vai dar certo, Deus não quer? Então vamos. Mas para onde que a gente vai? Não sei, a gente tem que ir. Vamos desbravar, tem horas que tem que desbravar. Não, mas vai dar errado e não sei o quê. Para com esse seu pessimismo, que é muitas vezes covardia. Pois então, digamos sem medo, Jesus da minha alma, nós trabalhamos para ti. Eu estou trabalhando para Deus, então que Ele cuida. Eu tenho que entender que é Ele que abre caminho. Moisés quando foi chamado por Deus a libertar o povo da escravidão do Egito, ele teve momentos de pessimismo, momentos de medo, mas eu sou gago, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei, não vai dar certo isso. E Deus foi encorajando Moisés, não vamos, Moisés. E Moisés então tomou coragem. E a coisa foi indo, e conseguiu. E de repente tinha um mar na sua frente, e agora, e tá vendo? Parece que, não, vai, coloca o cajado e vai abrir esse mar. Tudo foi dando certo, porque Deus estava à frente, mas não tem comida, não tem o que o povo vai comer o que, o povo vai beber o que, ora, Deus vai dar um jeito, pega o seu cajado, bota nessa pedra, e da pedra saiu água, e do céu caía pão do céu para eles. Veja, a gente tem que acreditar no sobrenatural, a gente tem que acreditar que Deus cuida da situação. Então cuidado com o pessimismo, nós trabalhamos para Deus. Vais negar-nos, veja, pois então, digamos sem medo, Jesus da minha alma, nós trabalhamos para ti e tu vais negar-nos os meios materiais? Bem sabes como somos ruins, não obstante, eu não me comportaria assim com um criado que me servisse. Por isso estamos certos de que nos darás o necessário para servir-te. Veja, isso aqui é importante. Se Deus te pediu, Ele vai dar o necessário para você fazer. Ele vai dar o necessário para você fazer. Gente, eu vejo isso na minha vida todos os dias. Se dependesse só de mim, eu não daria conta de muita coisa. E quantas vezes eu escuto um ou outro falando, isso não vai dar certo, é pouco tempo, e não sei o quê, babá. Mas se Deus pediu, Ele vai dar a graça. Se Deus pediu, Ele vai dar a graça. Ah, mas não vai dar conta. Gente pessimista é a pior coisa que tem. Se afasta de gente pessimista. 219. Ato de fé contra ele. Nada se pode, nem contra os seus. Não o esqueças. Contra Deus, ninguém pode nada. Contra Deus, ninguém pode nada. Por que você não teme? Porque contra Deus, ninguém pode nada. E contra os seus também não, contra aqueles que são de Deus também não. Não esqueça disso. Ninguém pode nada contra Deus. E ninguém pode nada contra os eleitos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos medo, porque Deus vai à nossa frente. Isso é muito importante você entender. 220, não desanimes, para frente, com uma teimosia que é santa e que se chama no terreno espiritual perseverança. Então você é um cristão que não desanima, você não recua. É aquela teimosia, você é teimoso, é uma teimosia santa. Nós temos que ter uma teimosia santa, a gente não desiste. Falam mal, criticam, dá coisa errada e você não desiste, você está ali e fica doente e não sei o que, levanta, vai para frente, não desanima, não desista, teimosia santa. E isso se chama perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
221. Meu Deus, sempre acordes as necessidades verdadeiras. Sim, Deus sempre vai assistir às suas necessidades. Deus não vai te deixar desamparado. Agora, é claro, Ele vai assistir às necessidades verdadeiras, porque nem sempre aquilo que eu acho que eu preciso, eu de fato preciso. Então, se em determinado momento você queria uma coisa, você pediu uma coisa para Deus e não recebeu naquele momento, pode ter certeza, você não era uma real necessidade. Se for uma real necessidade a qual você precisa, você não pode ficar sem naquele momento, Deus te daria. Deus não te abandonaria. Às vezes achamos, no nosso modo de pensar, que aquilo era indispensável para nós naquele momento. E a prova é que não veio, a prova é que a gente não recebeu, e a prova é que a gente foi para frente, a vida aconteceu. Então veja, Deus nos dá aquilo que de fato a gente precisa. O indispensável nunca nos faltou. Quer ver? Por exemplo, até hoje, você nunca morreu de fome. Você nunca morreu de frio. O indispensável nunca lhe faltou. Nunca lhe faltou. Faltou muita coisa na sua vida, mas não faltou o indispensável. As necessidades verdadeiras. 222, não pioraste. É que agora tem mais luzes para te conheceres. Evita até o menor assomo de desânimo. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente se conhece. Então, às vezes, não é que você piorou. Às vezes, a gente tem a impressão de que a gente está piorando. Quanto mais a gente segue o caminho de Deus, às vezes, a impressão é de que nós estamos piorando. Mas não é que você está piorando, é que você está cada vez com mais luz. E aí, cada vez mais, você vai enxergando os teus erros mais minuciosos. Isso acontece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da luz. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê sua sujeira. Sujeiras que antes você não via. 223, no caminho de santificação pessoal, podemos às vezes ter a impressão de que ao invés de avançar, retrocedemos, de que ao invés de melhorar, pioramos. Pode acontecer isso na sua vida espiritual. Em vez de avançar, parece que você está regredindo, parece que você está piorando. Enquanto houver luta interior, esse pensamento pessimista será apenas uma ilusão, um engano que convém repelir. E veja, às vezes isso não é verdade. Posso dizer para você que às vezes pode ser verdade, você tem que se avaliar. Às vezes você acha que está indo para frente, mas está retrocedendo. Por causa do orgulho, por causa da sua falta de generosidade com Deus. Mas às vezes é pensamento pessimista. Parece que você não está avançando. Persevera tranquilo. Se lutas com tenacidade, progrides no teu caminho e te santificas. Então não desanime, persevera tranquilo. Secura interior, 224, não é tibieza. Nós muitas vezes vamos experimentar a secura interior. Então é diferente de tibieza. A tibieza provém de um pecado, a tibieza provém de uma vida morna, a tibieza provém de uma alma que já está aceitando viver a vida de qualquer jeito. A tibieza tem a ver com uma frieza espiritual, uma apatia espiritual. Ela tem a ver com algum pecado, alguma brecha que você está dando ao demônio. A secura espiritual é algo normal na nossa vida. Então tem vezes na sua vida que você vai se sentir seco, sabe? Você está bem, você está sendo fiel a Deus, mas você agora está seco, você não sente a presença de Deus, você não tem sentimentos, você não tem consolações, você agora está seco, você não tem sentimentos. Isso é uma secura espiritual. No homem tíbio, a água da graça não impregna, resvala.
Pelo contrário, há terras de sequeiro aparentemente áridas que, com poucas gotas de chuva, se cumulam a seu tempo de flores de sabor e de saborosos frutos. Então, quando a pessoa está tíbia, a graça de Deus às vezes não consegue penetrar. Mas veja, quando você está seco, espiritualmente falando, não é que você não recebe as graças de Deus. É que às vezes você só não consegue sentir isso. Por isso, quando nos convenceremos, como é importante a docilidade às chamadas divinas de cada instante, porque Deus nos espera precisamente aí. Nós precisamos estar atentos à chamada de Deus a cada instante. Nós precisamos estar atentos à graça do momento. Todo momento tem uma graça reservada para você. A todo instante tem uma graça reservada para você. Nós precisamos estar atentos a ela. 225. Deves ter esperteza santa. Não fiques à espera de que o Senhor te envie contrariedades. Adianta-te tu, mediante a expiação voluntária, e então não as acolherás com resignação, que é palavra velha, mas com amor, palavra eternamente jovem. Não fiques à espera de que o Senhor te envie contrariedades. Adianta-te tu, com a expiação voluntária. Nós podemos nos oferecer a Deus. Nós não precisamos só esperar que Deus nos peça algo, que Deus nos dê algo. Nós podemos nos adiantar. 226. Hoje pela primeira vez tive a sensação de que tudo se tornava mais simples, de que tudo se descomplicava para ti. Viste finalmente eliminados problemas que te preocupavam e compreendeste que estariam mais e melhor resolvidos quanto mais te abandonasses nos braços de teu Pai Deus. Que estás esperando para te comportares sempre? Este há de ser o motivo do teu viver como filho de Deus? Hoje, pela primeira vez, tiveste a sensação de que tudo se tornava mais simples. Tem épocas na vida que parece que tudo é muito complicado, que tudo é muito difícil, mas como é bom quando a gente entende que as coisas são simples. Problemas que eram gigantes, parece que de uma hora para outra se tornam simples de resolver. Tudo foi questão de tempo, tudo foi questão de rezar mais, de se abandonar mais, de se entregar mais a Deus, para a gente ver que muita coisa que para nós era complicada, na verdade é simples. 227. Dirige-te à Virgem Maria, mãe, filha, esposa de Deus, mãe nossa, e pede-lhe que te obtenha a Trindade Santíssima mais graças. Então pedir a Maria para ela nos trazer as graças do céu. A graça da fé. Pedir a Maria, mãe, traz para mim a graça da fé, da esperança, do amor. Irmão, irmã, essas três coisas são muito importantes você pedir sempre para Deus. Coloque na tua oração diária. Fé, esperança e amor. Aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta o meu amor. Pede isso para Maria também. Pede a contrição do coração, para que quando na vida parecer que sopra um vento forte, seco, capaz de estiolar essas flores da alma, não estiole as tuas, nem as dos teus irmãos. 228. Enche-te de fé e de segurança, assim nos diz o Senhor pela boca de Jeremias. Sempre que recorrerdes a mim, sempre que fizerdes oração, eu vos escutarei. Recorre a Deus, sempre, pedindo fé, pedindo segurança. 229. Tudo refiro a ti, meu Deus, sem ti, que és meu Pai, que seria de mim? Então tudo eu recorro a Deus, tudo você recorre a Deus, como uma criança. É por isso que Teresinha do Menino Jesus dizia que nós temos que ser essa criança, porque a criança, tudo ela recorre ao Pai, tudo. Então, na vida espiritual nós temos que ser crianças, tudo recorrer a Deus. O que seria de você, o que seria de mim sem Deus?
230, deixa que eu te dê um conselho de alma experimentada. A tua oração, a tua vida há de ser orar sempre. Deve ter a confiança da oração de uma criança. Olha aí, acabei de falar disso. Conselho para você, rezar sempre. Confiança de uma criança. A criança confia no pai. É tão bonito quando a gente faz aquela brincadeira, a gente coloca a criança num lugar alto, né? E a gente fala, pula. E a criança pula no braço da gente, porque ela confia. Você vê que até que ela tem medo, mas ela se joga. Ela confia. Rezar sempre com confiança de uma criança. Gente, quantos conselhos preciosos, né? José Maria Escrivá, veja que aqui ele vai escrevendo para os seus dirigidos, para os seus filhos espirituais, talvez em cada contexto da sua vida, ele vai trazendo um conselho, mas veja como isso vai iluminando a nossa vida, né? Por isso que eu tenho certeza que esse programa te faz muito bem e vai dando direção espiritual para a sua alma. Que Deus te abençoe. O programa de hoje fica gravado no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, ou Canção Nova Play. Você pode assistir de novo, mandar para alguém, tá certo? Que Deus abençoe. Nos encontramos na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.